Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um Papo de Atleta, nosso podcast do Sindicato de Atletas hoje, com duas figuras do futebol, dois amigos, assim, né? O Fabiano tem um contato mais direto, o Ale até não lembrou, mas atendi ele há muito tempo atrás, quando ele saiu de São Paulo, tinha que fazer homologação e tudo, já atendi o Ale, a gente já se viu algumas outras vezes nos outros clubes que ele passou por São Paulo, mas primeiro, obrigado por terem aceitado o convite, né? É uma honra ter vocês aqui, nós estamos agora fazendo... A ideia é gravar com o pessoal da 3, pessoal da 2, pessoal da 1, para ver as diferenças da competição, mostrar as dificuldades também de cada competição. A gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, que é diferente, cada competição é muito diferente aqui no estado de São Paulo, pelo nível de investimento, o nível de cobrança, o nível de dificuldade também, por outras coisas que a gente vai discutir aqui, mas é isso. Então vamos começar com vocês que estão no São Bernardo, hoje jogando no Campeonato Paulista da Série A3, apresentar um pouco os dois. Fabiano, ex-atleta, jogou futebol, jogou um pouquinho aí, fez um gol ou outro na carreira que a gente sabe, a gente já debate muito sobre isso. Agora já como, hoje você está como diretor de futebol ou gerente? Diretor executivo. Diretor executivo do clube. Então já nessa área, fora do campo já há 20 anos aí, pelo que eu sei mais ou menos isso, não vou querer falar a sua idade aqui. E o Ale, jogando, acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade acompanha o Ale jogando há muito tempo, que ele subiu muito cedo e, cara, passou campeão da Libertadores muito novo, então isso dá um destaque, mas também aí, pelos meus cálculos, 16, 17 anos de futebol profissional já, mas eu vou só fazer uma apresentação de início, pedir para vocês também se apresentarem, como que vocês se colocam hoje, né? Tipo assim, você na parte de futebol, aí explicar quais são as suas funções hoje, para depois a gente passar para o Ale. Então, começar com você, Fabiano, por favor, qual que é a sua função hoje e como foi um pouquinho da sua trajetória aí no futebol até chegar no seu atual momento? Bom, primeiramente, boa tarde, é uma honra para eu estar aqui, né, curtindo esse momento com vocês, com amigos, com pessoas do bem, companheiros de trabalho. Em nome do Esporte Clube São Bernardo, a gente agradece. Bom, minha função ela é basicamente cuidar de um todo, né? Existem várias pessoas embaixo do guarda-chuva, né? Eu respondo ao presidente, aos gestores do clube, desde contratação de atleta, gerir pessoas, o dia a dia, montar a comissão técnica de trabalho, acompanhar e dar respaldo ao dia a dia e todo o processo que ali habita. Tudo isso passa por decisões diretas suas. Exatamente. Passam por decisões que nós discutimos juntos, né? E a tomada de decisão depois ela é importante após ouvir todos que trabalham no dia a dia. Aí o símbolo do São Bernardo, símbolo já o novo, né? Tem todo estilizado aí, o cachorrão como a gente no meio do futebol já conhece bem, né? Para distinguir os dois clubes ali da cidade. Então, achei bem legal, por sinal. Mas vamos lá, primeiro essa parte sua de como foi de atleta, por como você começou no futebol, por que você foi pro futebol, como foi sua transição de carreira e ter passado nos dois clubes da cidade que te levou até hoje. Como aconteceu tudo isso pra você? Por mais que hoje a gente fala, então agora já tá aqui, mas foi muito tempo isso, desde o começo até chegar aqui. Como que foi pra vocês tudo? Bom, na realidade eu comecei no Grêmio Mauaense, né, há muitos anos atrás, em 1998. Fui fazer um teste no Sub-20, acabei passando. E ali eu iniciei minha carreira, né, como atleta. Já no Sub-20? Antes... Já no Sub-20, isso, eu já tinha 19 para 20 anos. Antes você não tinha passado dentro do sistema ali do futebol, que o pessoal, hoje em dia a molecada já está com 11 anos em clube, já que está vinculado à federação. Você começou lá, já hoje foi velho já para isso, né? Até mesmo na época, né, eu não tive base, né, eu já comecei um pouco depois, eu era segundo ano de Sub-20, se não me falha a memória. E acabei trilhando esse caminho. Comecei lá, me profissionalizei lá e fui galgando. Passei por alguns clubes, fui evoluindo até que começaram as lesões, né? Fiz algumas cirurgias no joelho, fizeram com que eu parasse a carreira como atleta novo, com 26 para 27 anos eu já estava parando. E aí tive uma oportunidade lá no outro São Bernardo, né? De ser supervisor do clube. Você jogava no São Bernardo na época, né? Foi o último clube, foi o São Bernardo Futebol Clube. E aí eu tive a oportunidade de iniciar como supervisor de futebol e na realidade eu era um secretário, São Bernardo bom dia, São Bernardo boa tarde, fui aprendendo, fui evoluindo, aí virei supervisor do clube, gerente do clube e fiquei ali quase 14 anos trabalhando e aprendendo bastante com todos ali.
até eu chegar no Cachorrão hoje. Entendi. Hoje não, pô. Você já tem, a gente tava conversando aqui um pouquinho, você tem 4 anos de história no São Bernardo, né? Então, assim, é isso. E 4 anos de resultados positivos sempre. Então, desde já falo isso pra você, fora toda vez que eu te encontro, os parabéns pelo trabalho que você desempenha, que pra mim, com a possibilidade que você tira de trabalho que você entrega é excepcional. Sempre. Todo ano. É um trabalho muito em conjunto, né? Eu costumo dizer que a união faz a força realmente. Quando nós temos pessoas voltadas, desempenhando um papel importante dentro do dia a dia do clube, as coisas tendem a acontecer. Com dificuldade sim, com bastante luta e suor sim, mas eu não tenho dúvida que o clube vem evoluindo e a tendência agora é ter uma evolução muito grande em um curto espaço de tempo. Não, mas agora com essa mudança, né, do ano passado para esse ano, eu tenho quase certeza que os resultados virão, porque com trabalho suado o resultado já estava vindo. Agora, com gente ajudando, com investimento, com profissionalismo, não tem por que não vir. Agora vamos um pouco para você, Ale. Cara, primeiro, sou fã do seu trabalho de uma maneira geral, desde sempre, como estava te falando aqui fora. Acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde quando você subiu da base aí, profissional. Então, cara, para mim é sensacional ver você jogando até hoje em alto nível. Cara, em todo lugar que você vai, você se destaca. Então, como que foi para você, desde quando você começou? Você contou para mim, pelo que eu entendi, no Juventus, né? Foi para São Paulo, você subiu da base profissional. Como foi tudo isso para você? Como que passou? Por que você resolveu ir jogar futebol? E por que foi dando certo chegar até hoje já há tanto tempo como profissional e entregando ainda no mesmo nível que você entregava quando você subiu da base? Primeiro, boa tarde, né? Agradecer pelo convite. Sempre uma honra aqui. Eu que já venho aqui bastante tempo, né? Encher o saco aqui. Imagino. Então, primeiro agradecer, falar que é gratificante estar aqui. Agradecer também de estar com um companheiro de trabalho aqui, amigo, que a gente se fala sempre. E vocês que sempre recebem a gente bem. Eu comecei no Juventus, no futsal, né? Na época era Eurosport, eu acredito que Sim. Muita gente conhece, né? Revelou bastante gente. E aí o pessoal da Eurosport acabou se separando e tal, né? Cada um trilhou um caminho. E aí acabei indo fazer um teste no São Paulo, cara. Na verdade fui pro Grêmio primeiro, um pessoal me levou pra lá. Tá muito frio, aí eu não não fiquei. Saudade de casa, frio pra caramba, voltei. E aí acabei indo fazer um teste no São Paulo. Aí o Visoli me aprovou, né? Pita também, que era treinador do Júnior na época, né? Acabou me aprovando no teste. E aí as coisas aconteceram bem rápido assim para mim no São Paulo, né? Tava até conversando no carro aqui que eu fui para uma Taça São Paulo. A gente fez algumas viagens, né? Aquelas viagens que São Paulo faz para fora e tal. Sempre tem essas viagens e eu acho importante. E eu acabei indo para uma Taça São Paulo 2004, inclusive chegamos na final. E eu lembro que o Visoli chegou e falou para mim que eu não ia nem participar, não ia para jogos, nada, mas aquilo para mim foi muito importante, porque só de estar num grupo onde era idade de 8'3", né, até 8'2", eu sendo 8'6", para mim era gratificante estar ali. E eu falo que as coisas aconteceram rápido porque, né, eu sempre treinei muito, me dediquei muito, treinava bastante, treino até hoje. E aí nas quartas de finais eu lembro que ficou um companheiro meu de fora, o outro suspenso, acho que o Renan ficou suspenso, e aí eu acabei jogando. Joguei as quartas, a semi e a final. Então caiu no meu colo, eu soube aproveitar, e aí eu já acabei subindo pro profissional, né? Esse ano seguinte, aí, no mesmo ano, né? 2004. 2003 a gente ainda fazia uns jogos contra o time profissional, né? Oswaldo de Oliveira, se eu não me engano, treinador, chegou a comandar Rojas na época, então a gente ficava subindo e descendo, mas 2004 a gente ficou definitivo. E foi muito rápido, mas eu tava preparado, acho que a oportunidade aparece e a gente tem que estar pronto, e isso eu falo diariamente. Não só eu, como o Fabiano fala, o Peixe fala, a gente fala diariamente, ainda mais para os mais novos. Então eu aproveitei essa oportunidade aí e tive sucesso, graças a Deus, graças aos meus companheiros. O São Paulo que me ajudou muito, muito. E
E hoje estou seguindo minha trajetória aqui no Esporte Clube, né? Acredito eu que uma trajetória vitoriosa, porque a gente brinca, fala que e eles estão certos, diretor, treinador, acho que tem que ir atrás de jogador vitorioso mesmo, que conquista, que leva a sério. Eu acho que isso que faz que muda, né? Que muda, que move. E a gente sempre fala, eu conversei com o Fabiano antes de vir para cá esse ano de novo, porque a conversa antiga, né, Fabiano, não vale para conversa nova. Assim, mas é verdade, é sempre uma conversa nova, né? E o Fabiano sempre pergunta o que eu almejo, o que você quer? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta ideal. E a partir daí a gente acabei voltando para São Bernardo para dessa vez conquistar o acesso. Até você falou de quando você subiu, se não me engano, estou errado. Acho que foi 2004, era o Osvaldo, técnico, que foi quando o São Paulo perdeu na semi da Libertadores pro Once Caldas. Once Caldas. E aí em 2005 que foi campeão. Isso, exato. E aí era ele ainda, não lembro agora. Já era o Cuca já, 2004 já era o Cuca já. Já era o Cuca. Daí foi o Cuca, que ganhou do Atlético na final. Isso, é. Eu lembro mais ou menos não lembro não, tem que lembrar jogador, né? Teve uma mudança, né? É que na verdade esse ano aí no São Paulo passaram uns 3. Porque depois veio o Leão, né? Acabou vindo o Leão e depois veio o Paulo Tuores em 2005. Comissão, né? Ele deve preparador de goleiro, ele era. Ele era da comissão dele. Assumiu, isso. Meio que interino, acabou ficando um tempinho. Ficou junto com o Milton, né? E dentro dessa longa aí, né? Já é quase 20 anos, né? Aí teve Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e esses outros clubes aí que eu passei aí, alguns... Teve Japão também. Pra fora, o único lugar que você jogou foi o Japão? Japão. Como foi essa experiência, cara? Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos e meio, quase 3 anos. Como que foi isso? Porque, já faz bastante tempo isso. Não era a modernidade que a gente já tem hoje, de comunicação principalmente, né? Tipo, de hoje todo mundo consegue falar com todo mundo na internet, celular, videochamada. Você pegou no Japão na época que não tinha isso. Como que foi ficar 2 anos lá nisso, cara? O começo é um pouco difícil. Eu fui novo, né? Então o começo é um pouco difícil. A adaptação, né? Mas para mim foi um crescimento profissional e pessoal muito grande. Porque é um país com uma educação acima da média. É um país que a gente fala onde as coisas funcionam, né? Então você acaba tendo que ter, não que aqui não tenha, mas a gente sempre fala que o brasileiro tem alguns jeitinhos, né? E Japão, tô falando de onde eu passei, já é mais difícil. Então as coisas funcionam, né? São coisas, as pessoas são sérias, né? As pessoas são sérias, os clubes, então isso acaba ajudando muito no nosso crescimento profissional e pessoal também, porque você acaba indo sozinho, então você tem que se virar para falar, para comer, para se adaptar, né? Você tem que crescer de alguma maneira. Então, para mim foi uma experiência única e eu até converso bastante com os meninos da base, alguns amigos falam, cara, se tiver oportunidade, vai de olho fechado, porque tanto profissional como pessoal vai te fazer crescer muito na vida e na sua carreira. Então, para mim foi importantíssimo. E como que era? Você tinha mais brasileiro com você lá no time na época, no Cerezo? Tinha. Quando eu cheguei tinha o Zé Carlos, sim, que foi lateral do Corinthians. E aí ficou eu, o Zé Carlos, aí depois chegou o Germano, lateral, o volante, que jogou no Santos. Sim, Germano, pô. E aí com 3 meses que eu tava lá, era um treinador japonês, depois chegou o Levir Coupe. Aí ficou melhor pra gente, né? Ficou mais fácil, a comunicação. Até a maneira de jogar, de trabalho, né? Porque eles têm a maneira deles e a gente chega, coloca a nossa maneira, mas certas coisas você tem que se adaptar, né? É adaptação. Então aí a gente conseguiu ter uma convivência melhor e tal. O Levir conseguiu colocar um jeito brasileiro que ele gosta de trabalhar, que automaticamente se encaixava com o nosso, né? Ele tem uma adaptação diferente, né? Uma adaptação diferente. E aí o Zé, que já estava lá há 2 anos, se eu não me engano, o Zé me ajudou muito, né? E aí dentro desse processo ainda passaram, acho que mais 2 brasileiros. O Caio é pouco conhecido aqui, estava no Oeste agora. E o Careca também, que aí teve no São Bernardo um tempo atrás, sim. Jogou lá com a gente também. Mas foi uma adaptação, no começo é bem difícil, bem frio, né? Mas
Mas eu falo que a partir do momento que você vai conquistando e você vai vencendo dia a dia, né, cara, se adaptando e vencendo, você vai acostumando, porque é uma, como é que eu posso dizer, né? Não é lei da sobrevivência, mas você... Tem que fazer dar certo, né? Você tem que fazer dar certo. Por quê? Porque é uma valorização melhor, é um salário melhor, você conquista suas coisas pessoais, então aquilo também te motiva a continuar, a ter força todos os dias, né? Para mim foi excelente. O pessoal às vezes nem se liga, né, do frio que há no Japão. Teve um menino que passou aqui, a gente fez auxílio para ele dentro do departamento jurídico, a gente fez a liberação dele porque ele tinha uma proposta do Japão e o clube estava tudo atrasado e não queria negociar ele, acabou que a gente conseguiu rescindir o contrato e ele foi treinar no Japão, mas deu 40 dias e ele voltou, ele falou, não dá, ele falou, é inviável viver naquele lugar. Ele de Ribeirão Preto, menino, imagina, Ribeirão baita de um calor, ele falou, Guilherme, tá menos 30, como que treina? E é isso, às vezes as pessoas não se ligam, pô, não é que assim, você vai morar e vai trabalhar num lugar que tá frio, que você vai trabalhar dentro de uma empresa, né? Que você sai dentro da casa, vai pro carro, do carro vai pra dentro da empresa. Não, você tem que estar no campo. E aí? Como você joga bola menos 30? Pode ter o aquecimento que tiver no estádio, quente não fica, né? O Japão tem alguns lugares do Japão que é muito frio, tem um monte de lugar no Japão que neva. O pessoal às vezes pensa só no Japão, pensa só na parte deles serem mais regrados, de ser mais profissional mesmo, deles terem uma cabeça mais empresarial para tudo, mais organizada, mas esquece essa parte que é uma parte muito importante. Pô, os caras estão partindo da Rússia ali, pô. É frio. Mas assim, cara, eu penso que a adaptação, assim, não que eu tive sorte, mas assim, o Zé me recebeu muito bem. Eu estava num clube bom, muito bom clube, e a chegada do Levir ajudou muito. Porque eu fui novo, então a partir do momento que as coisas não acontecem, às vezes dentro de campo, dia a dia, né, que o campeonato japonês já é diferente do brasileiro, às vezes a bola não passa muito e tal, então isso é um processo. Então o Zé me ajudou muito, o Levir ajudou muito. E assim, a minha estrutura familiar me ajudou muito, porque ligava, né, quase todos os dias para casa e aí, né, conversava, né, com meus pais e tal, não, vai dar certo e tal, mas é difícil, mas nada que uma mente blindada, igual a gente brinca, fala, né, focado, né, nada que o foco e uma boa estrutura familiar não resolva. Então vamos lá, agora eu vou entrar mais no assunto que a gente queria tratar, que é a situação da competição. Você como atleta já passou por tudo que é tipo de competição, né? De Série A do Brasileiro, Libertadores, Mundial, indo para a Série A1, A2 e A3 do Paulista. E o Fabiano também, na parte de gestão, você pegou São Bernardo na 1 do Paulista, A2 e o São Bernardo, o Cachorrão na A3 e A2? Sim. Né? Então assim, como que vocês veem o que já foi A3, né, ao meu ver, pelo menos, não era o nível dos clubes, não era organizado como está hoje, como que está essa mudança para hoje, em nível até de competitividade para vocês, como você na parte de gestão, você na parte como atleta, como que vocês enxergam isso hoje? Qual o nível de competitividade e o que isso traz para o dia a dia de vocês, para esse campeonato que no nível que está para só 3 meses de competição, como funciona isso na visão de vocês? Bom, Guilherme, as competições, eu acho que mundiais, elas estão muito niveladas, né, de um modo geral. E quando a gente vai descendo cada vez mais o patamar da competição, ela é mais nivelada ainda, né? Hoje em dia o futebol está cada vez mais novo, então a gente tem muitos jovens atuando, jogando, muitos jovens sendo colocados em exposição mais rapidamente, até porque o futebol virou business puro. Então você precisa trazer receita, e a receita é o seu ativo do clube. Quanto mais novo você tiver os atletas do seu clube forem, mais potencializa mais a chance de você fazer negócio futuro. Com isso, fez com que o futebol se equilibrasse cada vez mais, se nivelasse cada vez mais, uma vez que as cotas da Série A3 elas são praticamente iguais para todos, é uma cota pequena, mas é uma cota que o clube precisa ali se virar para poder organizar as suas finanças. E os campos não são os mesmos campos da Série A1, os estádios não são os mesmos estádios da Série A1,
O nível de competição não é o mesmo da Série A1, mas a competitividade é muito grande, cara. É muito grande. Você pode pegar um favorito ao acesso, perder 2, 3 jogos seguidos, porque são jogos de quarta e sábado, muita viagem, são 500 quilômetros de viagem. Você vai a Prudente, são quase 600 quilômetros de viagem de São Bernardo. Então, existem especificidades da competição que fazem com que ela seja muito nivelada. E realmente é nivelado mesmo. Então, tem também aquelas nuances, né? Um jogo você vai fazer um jogo muito bom, o outro você já vai fazer um jogo mais ou menos, porque os seus atletas são mais novos. Não são atletas maduros o suficiente para entender essa regularidade. Como, por exemplo, nós temos ali 6, 7 atletas experientes, o restante são um pouco mais jovens. E aí a gente fala muito, né, cara, que esses caras, esses mais experientes, eles precisam liderar realmente. Eles não lideram apenas na questão de postura, eles lideram no dia a dia do treino também. Porque os atletas hoje, os jovens de hoje, a nossa geração que a gente tem hoje, ela é uma geração que você não adianta apenas falar, você precisa demonstrar. Aquela coisa do tipo, de trabalhar a mnemônica do cara, né? Ele tem que ver, ele tem que lembrar que você também está fazendo aquilo. Porque senão ele não vai fazer. Para ele comprar a ideia é um pouco mais difícil. E todos têm talento, todos têm seus talentos, todos têm suas qualidades. Mas o que é mais difícil é você gerir a cabeça do cara para que a coisa aconteça. Eu acho que esse toquezinho faz com que a competição seja muito nivelada. Você gerir isso de uma maneira sadia, gerir isso de uma maneira igual é muito difícil. Por isso que acabam que os clubes têm, além da dificuldade estrutural que a Série A3 por si só tem, embora São Paulo seja muito organizado, mas a gente sabe que a dificuldade ela é grande para tudo, mas a competitividade ela é muito alta. Você vai fazer um jogo contra uma equipe que está lá embaixo e vai ser tão difícil quanto uma equipe que está lá em cima na tabela. Aí dentro disso, é uma pergunta, você acha que o mais complicado são as viagens, que é isso, pegar 600 km de estrada, fazer um jogo, fazer a logística disso tudo é pior, ou a diferença de campo, de estádio, de estrutura? Porque você pega uma estrutura de time que já faz pouco tempo estava na 1 e tem uma estrutura de verdade. E tem time que, cara, às vezes subiu agora da Bezinha e não tem estrutura. Não tem, né? O estádio não está pronto, o vestiário está sendo reformado. O que você acha que acaba prejudicando ou complicando mais dentro disso? Eu acho que as duas coisas, Guilherme, até porque você imagina um clube de Série A3 que não tem tanta estrutura ainda, ele viajar a cada 2, 3 dias, cara, com uma estrutura precária, que não tem aquelas estruturas dos grandes clubes, até mesmo de recuperação de atleta, toda aquela aparelhagem que faz com que o atleta recupere mais rápido, toda aquela estrutura de descanso, alimentação. Os clubes não têm essa estrutura grande. Então você imagina, para o atleta recuperar de um jogo para o outro e ele jogar a cada 3 dias, cara, e viajando 500, 400 quilômetros, como eu falei, que a nossa competição ela traz esse fator dificultoso que são essa quilometragem toda que você percorre. Não são só os campos, não são só a qualidade de gramado ou a diferença de gramado, mas eu acredito muito que a estrutura de recuperação para o atleta ela é precária nessa divisão e faz com que o atleta acabe tendo um desgaste maior. E é por isso que você precisa também ter os meninos mais jovens, porque é difícil para o cara, por exemplo, da idade do Ale, que tem 37, 38 anos, mas que é um exemplo de atleta, né, de performance, que hoje consegue correr os 90 minutos e parece que é uma criança. Mas isso é raro acontecer, é um caso atípico. Os outros casos, os caras mais velhos vão sentir um pouco mais. Eles precisam de uma recuperação maior. Então a falta de estrutura realmente seja talvez o fator mais dificultoso para que você vá e conquiste seus resultados, para que você vá e tenha um desempenho maior. Agora, você, dentro do campo como atleta, como que é essa transição de jogar uma 3, que pelo que eu assisti no jogo, eu vejo que ele é um jogo muito mais rápido, muito mais pegado que o jogo de uma Série A1. Como que é pra você isso? Como que você se adaptou nisso? Bem que o seu estilo de jogo, sempre pegado, sempre corrido, eu acho que deve ter facilitado, mas como que é? Como você sente isso dentro do campo mesmo? Então, acho que adaptação é tudo, né? E dentro de uma competição igual a Série A3 do Campeonato Paulista,
Eu acho que a conversa, né, conhecer os atalhos do campo, conhecer o seu companheiro, estar diariamente conversando com os companheiros, estudar o adversário, eu acho que também é uma vantagem, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade, né, de assistir jogos e com análise de desempenho. Então a gente brinca que vem mastigado para nós, né? Antigamente a gente tinha que assistir o jogo todo, era mais difícil. Então acho que a adaptação, conhecer o campo, saber, né, ter noção do espaço que você ocupa e do que você tem que fazer. Eu acho assim, o jogador tem que saber o que ele tem que fazer. Claro, você sabe fazer algo a mais, mas a sua primeira função é isso. Eu tenho a minha primeira função, que é pegar, marcar, roubar a bola, acertar o passe. É o que eu sempre converso com o Peixe, com o Fabiano, a gente fala de futebol. Então isso me ajuda muito. E saber das minhas limitações também me ajuda muito. Eu acho que cada um tem o seu limite, tem os prós e os contras. Então você precisa saber disso. Então isso na minha mente é muito importante. Sabe, Ale, você tem esse limite aqui, você tem isso aqui de bom, isso aqui você precisa melhorar, preciso me adaptar nisso. Então isso para mim me ajudou muito, e junto com a comissão também, que trabalhando junto praticamente, vamos por 2 anos aí, né, 1 ano e meio praticamente. Então você já conhece a maneira que a comissão gosta, que você joga, o que você tem para entregar. Então acho que isso para mim foi fundamental, assim, né? E nessa Série A3 a gente fala muito em detalhe. Eu falo muito em detalhe nos jogos. Pode ver que são jogos todos decididos em detalhes, cara. Concentração e detalhe é uma tecla que a gente bate muito nas nossas conversas, tanto com o jogador como com o treinador, enfim, com o diretor, enfim. Então acho que a minha concentração me ajuda muito. Tá concentrado e tá sempre atento aos detalhes aí que a competição proporciona. Agora eu vou voltar, Fabiano, até por conta de uma coisa que o Fabiano falou, me parece que esse é o caminho, né? Você falou, faz uma mescla de jogadores mais experientes com jogadores mais jovens, para você depois conseguir ter uma rentabilidade, ou, né, lucrar alguma coisa com esses jogadores jovens para conseguir manter o time, porque a gente sabe que a parte de investimento e dinheiro na 3 fica longe de ser o necessário para o clube tocar mesmo. E como que você faz essa mescla? E até outra pergunta, isso vai diretamente ao ponto de você ter buscado o Ale, por ele conseguir fazer, conseguir liderar mesmo essa molecada? Também. O fato do Ale e qualquer outro atleta mais experiente que nós contratamos e que fazem parte do quadro de atletas do clube hoje, são atletas vencedores. Atletas que conquistaram por onde passaram, né? Isso traz um know-how, uma experiência incrível para os meninos mais novos, sejam aqueles que a gente quer apostar, sejam aqueles que já têm uma certa maturidade em andamento, que estão em transição para serem maduros. Isso é muito importante, além do que o nosso objetivo, que é brigar pelo acesso, que é realmente conquistar o acesso. E com essa dificuldade que eu disse, das distâncias, dos jogos em cima de jogos, nós precisamos ter um elenco com uma média de idade boa, para que eles superem as dificuldades físicas e consigam aguentar a competição inteira. Então, eu acho que a mescla do mais novo com o mais experiente, ela une muito bem todas essas valências para que a gente possa conquistar o nosso objetivo. Até para fazer a molecada crescer, ganhar experiência, né? Com a experiência dúvida, que eles colocam em campo. Sem dúvida. Aí agora uma outra pergunta que vai ser para os dois também. Como que do ano passado ter montado um time ali que praticamente, não era um time para subir, que a gente já conversou sobre isso fora. E agora esse ano que a ideia é montar um time para tentar subir de verdade, né? Como que é essa mudança de mentalidade, né? Não de mentalidade pelo que você acha, mas de mentalidade pela possibilidade e estrutura que estão te dando agora. Mas como que é você conseguir mudar essa tipo de, temos que montar um time aqui para fazer o máximo possível e não correr risco de cair e quase subir, não subir por conta de um gol aos 40 do segundo tempo, e agora montar um time com a ideia de, agora a gente está montando um time para ir para uma Série A2. Como que muda isso para você no dia a dia do trabalho? Bom, eu acho que algumas questões que ficaram no passado, que fez com que nós batêssemos na trave, né, para o acesso, a gente melhorou, né, a gente cuidou um pouco mais dos detalhes para esse ano.
A gente sabe que o clube há um ano atrás era um, de 3 meses para cá é outro, mas a gente também sabe que nós estamos na Série A3 e nós vamos competir a Série A3 e estamos competindo a Série A3. Eu costumo dizer que nós precisamos formar elencos para a divisão. Isso não é segredo de sucesso. Obviamente que o futebol é a arte do imponderável. Mas existem atletas que vão conseguir se dar bem nessa divisão e existem atletas que não vão conseguir se dar bem nessa divisão. E isso passa pelo nosso feeling, né, juntamente com a comissão técnica, juntamente com o departamento de análise e desempenho, o departamento de mercado, e entender o mercado, entender a divisão, para que a gente possa competir da melhor maneira. É óbvio que esse ano a gente tem mais estrutura, mas muita coisa boa do ano passado a gente consegue aproveitar, já visto que 4, 5 atletas que fizeram parte daquele elenco retornaram, né? E estamos competindo a competição em alto nível, né? A gente é um início, é um começo, mas a gente consegue, com essa maturidade que nós tivemos do ano passado, de 2020, pelo acesso que tivemos, a gente consegue implementar no dia a dia de uma maneira mais tranquila do que foi propriamente os outros anos. E para você, olha, dentro do campo, como que é essa mudança do que a estrutura que vocês tinham para trabalhar o ano passado e a mentalidade de toda a situação, porque sabia que não tinha o investimento necessário, em regra, né? A gente está falando, imponderável no futebol diz tudo, mas em regra não tinha essa estrutura para agora. Como que você consegue distinguir, como que você consegue botar isso em campo, se é que para você muda, para você, pô, não, toda vez é igual, tem que entrar para roubar a bola e passar, como que é isso? Cara, eu sempre falo que futebol é uma mão de 2 vias. É uma mão de 2 vias. E a gente conversa muito abertamente sobre isso. Eu, Fabiano, a gente conversa muito. Vocês têm isso para me entregar e a gente tem isso para entregar, para fazer para vocês. É o beabá. E eu acho que é o certo, é o necessário. E é uma situação que eu cobro muito dos meus companheiros. Rapaziada, hoje a gente não tinha isso. Hoje nós temos isso e isso. Só que a nossa responsabilidade é muito maior. E é o correto. E eu costumo e falo isso diariamente, que isso tem que ser levado para dentro de campo. Isso tem que ser levado para dentro de campo. Essa competição. E eu falo dentro do campo, dentro dos treinamentos, o que acontece? Às vezes o pessoal brinca, o Peixe, Fabiano, quer ficar de fora? Não quero ficar de fora, porque se eu ficar de fora, o outro pode entrar e roubar o meu lugar. Hoje nós temos time para isso. Eu sei que se eu ficar, outro pode entrar e roubar meu lugar. É o futebol, não dá para descansar. E aí eu acabo me cuidando para isso. Me cuido para jogar todos os jogos e para estar sempre pronto ali para ajudar, entendeu? Então assim, hoje a gente tem um elenco que a gente pega, o Peixe sempre fala, o Fabiano fala, a gente conversa. Cada jogo é uma briga para montar banco, para montar o time que vai jogar, não existe cadeira cativa. Então isso que muda um pouco do que a gente tinha o ano passado. A gente tinha peças, mas não as peças que poderiam, eu acredito, tá, na minha visão. Você vai entrar, vai mudar jogo. E ajudar, claro, ajudar. Mas não ia entrar e mudar o que a gente pensava na filosofia de trabalho que a gente tem, que a gente pensa. Então eu acredito que esse elenco nosso tá preparado para competir, claro, sabendo jogar competição, jogo a jogo, que é o que a gente fala. Às vezes o time que vem de fora lá, que está em último lugar, vem e rouba ponto, cara, e rouba ponto. Se a gente deixar, atrapalha, cara, assim, não é que atrapalha, rouba ponto, porque a competição é acirrada, o campeonato é assim. Então, assim, eu assino embaixo que o Fabiano falou, você se adaptar e aprender a jogar divisão, campeonato. Nós fizemos um jogo contra o Rio Preto, primeira rodada, com 10 minutos de jogo, começou a chover, 10, 12, não sei, 12, acho que nem isso, né, Fabiano? Por aí, 15. Só que aí a gente fez o gol. A gente fez o gol e a gente se adaptou, teve que se adaptar ao campo. Não tem mais jogo, o jogo é esse. Eu acho que o feeling da competição é esse o feeling da competição. E hoje nós temos as peças que podem entrar e ajudar e resolver, dar resultado. Tanto é que foram a rapaziada que entrou que conseguiu e resolveu para nós.
Então acho que hoje a gente tem esse elenco com toda a estrutura, com o pessoal que veio ajudando a gente para colocar esse time na segunda divisão aí. Eu acho que tem tudo, cara. Tendo a espinha dorsal que foram nós, né, que ficamos, né, em cima de tudo que o Fabiano falou, né, que são números também, né, cara. Eu acho que hoje o futebol tá tudo assim, é números também. Não dá para você também contratar um cara que tá um ano parado. Como é que você vai fazer para jogar uma competição dessa? Que é correria, que é difícil, que é jogo quarta e sábado, com pouco recurso que a gente tem ainda, está conseguindo agora, mas com pouco recurso ainda que a gente tem de recuperação. Então é tudo números e muitas vezes é no feeling do jogador mesmo, né, Fabi? Que a gente fala, o atleta com a diretoria, com a comissão. Porque pode chegar em mim e falar assim, Ale, você tá bem? Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que ser sincero, eu tô bem. Se eu não estiver bem, o campo vai mostrar o que a gente fala. O campo mostra. Ah, machucar, mas por que você falou que estava bem? Então é sempre muito assim. Mas eu acho que hoje a gente tem peças que se um ficar de fora, o outro vai entrar e vai corresponder à altura para que a gente consiga o nosso objetivo. Eu acho que tem essa parte do atleta ficar, não é nem sem clube, mas ficar 6 meses sem estar jogando no campeonato competitivo de verdade, para ele voltar, retornar, né? Outros 500, eu até estava discutindo com alguns conhecidos o negócio do Cristiano Ronaldo. O cara vai jogar no Qatar. Gente, ele estava 6 meses sem jogar de verdade. O cara do Manchester não usava ele. Se ele ficar mais tempo que isso, ele com a idade também, com 40 e alguns, né? Cara, ele joga de novo? Não joga mais. Então, assim, ou ele vai procurar algum lugar, né, que vai deixar ele jogar, que vai ter oportunidade de jogar. Não vou nem falar o nível de competitividade do futebol do Qatar, porque eu não conheço, não acompanho, mas, cara, ali onde ele estava era isso, era questão de nesse caminho encerrar, né? Então, complicado. Isso aí acontece muito, cara. Eu falo muito isso aí em termos de acomodação. E nós estamos falando do Cristiano Ronaldo, hein? Uhum. Que tem tudo dentro de casa. Outro dia eu tava vendo aí, Thiago Silva, entra numa máquina, sai. Você entendeu? Imagine nós. Que tem que... Máquina com oxigênio 100%. Você entendeu? Tem tudo isso, mas isso passa tudo por um processo, é o que eu falo, de acomodação. Se você se acomodar, não tem como. Não tem como. Você tem que se manter, é o que a gente faz, você tem que se manter ativo. E o futebol é assim. Só tem espaço para quem está ativo. Espaço para vencedor. O Fabiano não quer no time dele cara que não conquistou, que não tem objetivo. Não existe isso. Eu falo isso todos os dias, entendeu? Eu tive uma fase que quando chegou no São Paulo e tal, os caras foram chegando, a gente jogando, os caras chegando. Pô, preciso sair, eu preciso jogar, senão vou morrer aqui. Pô, tá jogando Josué, Mineiro, os caras, porra, tem que respeitar os caras, mas eu preciso buscar meu espaço. Onde que é meu espaço? É aqui? Então eu vou. Pra eu pegar e voltar pro cenário, sabe? Então tudo isso passa por um processo né? O cara não pode se acomodar. E é isso que hoje a gente, voltando, é isso que hoje a gente tem. Se eu me acomodar, outro vai roubar meu lugar. Não tem conversa mais. Não tem conversa absoluta. Não tem absoluto. Você se acomodou, entrou, acabou, passou. Então isso que faz grupo campeão. E a gente sempre fala desde o começo. Às vezes a foto que você tira do primeiro time não é a mesma foto que termina. Copa do Mundo, né? Percurso, cara. Muda muito. Nós temos 2 hoje, né, Fabiano? O Xandão e o Rafa tá de fora, cara. A gente acabou de falar com os caras. Então, a oportunidade tá aí, olha aí. Então, hoje a gente tem um elenco que a gente pode chegar, o Peixe pode pegar e mexer, fazer o que ele acha que é melhor pro grupo. Tudo isso a gente fala em prol do grupo. Eu brinco com os moleques, as duras que eu dou, é tudo em prol do grupo, não é eu. Não é eu, Ale, não é o Fabiano, não. O grupo é o que é melhor pro grupo. Se subir, se for campeão, é o grupo inteiro, não é é o elenco inteiro. Você acha, Fabiano, pelo que o Ale estava me falando, você acha que passa muito uma mudança do ano passado para esse ano, de ter um time e esse ano ter um elenco? Me pareceu vocês falando assim, ser mais isso, de ter um elenco inteiro, completo, né? Tipo, de ter o pessoal ali, os reservas ali no jogo que pode entrar e ganhar a posição do time. Você acha que vai muito de encontro a isso? Para ser um time para brigar por título, brigar por subir de divisão, pelo ascenso? Não, sem dúvida, Guilherme. A gente melhorou bastante o elenco, né? Nós tínhamos um time, 14, 15 peças no ano passado.
Esse ano a gente tem, todos os atletas ali estão em condição de ser o titular a qualquer momento. Depende do que eles fazem no dia a dia, depende do que eles fazem nos jogos quando entram e dão a resposta para a comissão técnica, né? Realmente a gente qualificou um pouco mais o elenco esse ano, né? Esse ano também o campeonato ele é muito mais difícil do que o ano passado. Vieram muitas equipes muito bem preparadas esse ano. Então realmente a gente costuma brincar que todo ano ele é um campeonato mais difícil, né? Então você precisa todo ano se preparar um pouco melhor. Então a gente viu times que perderam na primeira rodada e que ganharam na segunda, ou que perderam as 2 primeiras e agora na última ganhou, de um time que estava em primeiro. Cara, é muito competitivo, é muito difícil, então você precisa se preparar para a competição da maneira mais adequada. Não, até falando em times direto mesmo, o Outro Poranguense era um time que tava todo mundo comentando que, provavelmente deve subir de novo. Tá lá em último e assim, não é quem tá falando, às vezes um detalhezinho num jogo, toma um gol, perde o jogo, toma mais um no jogo seguinte, mais um, perde. Cara, eles não comem uma competição de 3 meses porque chega até a final. Para a primeira fase são 2 meses. Pô, quanto que isso não muda, né? Então, imagino que seja muito complicado. Nossa, trabalhar com essa faca no pescoço todo dia aí deve ser bem apertado. Agora eu queria perguntar para vocês do trabalho de sindicato. Pô, a gente já se conhece há um bom tempo, graças ao sindicato, mas como foi que vocês conheceram o sindicato pela primeira vez? Já faz tanto tempo. Cara, que eu fiquei curioso saber, quando você conheceu o sindicato, Fabiano, primeiro, como que foi isso? Foi por quê? Em qual situação? Ainda como atleta ou não? Já na comissão? Como que foi isso para você? E aí depois a gente fala um pouco do trabalho que ainda tem esse acesso, ainda tem esse contato, que a gente está sempre junto. Guilherme, eu vou ser muito franco com você, eu não me lembro exatamente quando foi que eu conheci o sindicato. Mas com certeza eu não era mais atleta, né? Até porque eu parei muito cedo, né? Uhum. E eu trabalhava no Tigre, né? No Outro São Bernardo. Eu me lembro que foi através de uma palestra que vocês foram lá, né? Até São Bernardo para poder ministrar. Acredito que tenha sido o Mauro mesmo na época. Isso já faz muitos anos, não vou conseguir me lembrar. E daquele momento houve uma sinergia muito boa, até porque o São Bernardo também era um clube empresa já na época e fazia as coisas muito certinho, né? Era muito para e passo, muito riscadinho ali corretamente. Então a gente teve essa proximidade, a gente queria que o sindicato estivesse sempre perto da gente, até porque nós não tínhamos nada a temer, né? E o sindicato também, ele não está indo lá buscar problema, né? Ele está indo apaziguar determinadas situações, resolver determinadas situações que os clubes não estão conseguindo com seus atletas. Isso foi muito interessante, achei muito legal na época e dali para frente houve-se uma amizade muito grande. E o sindicato hoje é um parceiro do Esporte Clube São Bernardo, é parceiro dos atletas do Esporte Clube São Bernardo e a gente está lá à disposição para qualquer problema que existir, a gente resolver junto da melhor maneira. Pelo menos uma vez por ano tem que se ver, né? Senão... E você ali, cara, quando já estava no São Paulo, já teve contato com o sindicato, já tinha pagado dinheiro de arena ou não? Foi alguma outra coisa que você precisou do sindicato? Como que foi isso? Não, o meu primeiro contato foi no São Paulo mesmo, até porque a gente quando tá jogando e tal, treinando, fazendo as coisas, outras coisas às vezes a gente acha que não importa, mas importa, né? E através do sindicato eu particularmente, né, conheci alguns benefícios que eu não sabia, benefícios e direitos que eu não sabia. Próprio direito de arena, enfim, dentre outras coisas. Então, para mim, eu, Alexandre, o sindicato tem uma importância gigantesca na minha vida como atleta, né? Na minha vida como atleta. E eu vejo que a cada dia aí, para nós atletas, tá melhor. São bolsa de estudos, dentre outras coisas, né? Certificado de monitor, inclusive eu peguei o meu. Então, para mim, o sindicato na minha carreira, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram assim, né, em prol do atleta, né. Eu sou muito grato mesmo em todas as minhas entrevistas ou algo que o sindicato
como é que eu posso dizer, é citado, eu sou sempre muito grato aí pelo que o sindicato faz pela gente. Ah, que bacana. Pô, até de certificado de monitor, você falou, acho importante sempre explicar o que é o certificado de monitor, porque tem gente que não sabe, né? Tem às vezes atleta que tem direito e não vai atrás. O certificado de monitor é um certificado que o sindicato emite ao atleta que tenha 3 anos, que comprove, né, 3 anos como atleta profissional consecutivo ou 5 alternado na carreira dele, ele tem direito à emissão desse certificado, que é um certificado que mostra que o atleta ele pode ser monitor de futebol, ele pode então dar o treinamento tático e técnico do futebol, não pode a parte física, né, que é do educador físico, profissional que fez educação, que estudou educação física, mas todo o resto cabe ao atleta, e não só no futebol. A gente já emite certificado de monitor para vôlei, basquete, surf, já tem bastante gente que a gente conseguiu alcançar com isso, cara. Bacana. Não. E até então, você já tirou o certificado de monitor, a sua ideia você tem ideia de quanto mais tempo você quer jogar e depois você já tem ideia do que você quer continuar dentro do futebol, dentro dessa área aí, ou não? Foi só, você falou, pô, quero pegar o certificado de monitor para ter isso garantido e ainda estou pensando em jogar ainda e não estou preocupado com o pós? Primeiro para garantir, eu acho que quando você tem um benefício, eu acho que você tem que aproveitar. Acho que você tem que aproveitar da melhor maneira. Eu acho que isso para nós, atleta, eu sempre falo isso, pode ser, para as pessoas pode ser pouca coisa, mas para a gente é gratificante, pelo tempo de carreira que a gente tem, tudo que a gente já passou, isso é gratificante. E sobre parar, eu sempre falo, às vezes eu pego minha esposa e falo assim, tal, não sei, tal. Aí ela fala, pô, mas treinando desse jeito aí, fazendo um monte de coisa, essa correria, você nem dorme e tal, não sei o que. Você quer parar? Eu falo, não, e tal. Aí... Mas eu brinco, né? Brinco com os moleques lá ainda. Falo assim, vocês estão deixando o velhinho ir. O velhinho vai indo, vai se cuidando, vai indo. E é verdade, cara. Se eu falar pra você que eu penso em parar daqui 1 ano, 2 anos, eu tô mentindo. Mas eu quero já também me preparando. Eu gosto de estar em campo, gosto de trocar ideias, né? Sempre pego o Fabiano aí para querer saber, querer me aproximar, porque eu acho que o futebol, tanto no futebol como nas outras carreiras, empresas, enfim, eu acho que precisa de pessoas que são do meio, né? Eu acho que senão fica muito distante. Não dá para ter um cara que faz outra coisa, tá no meio do futebol. Não é que não dá, mas eu acho que você precisa ter mais pessoas que vivenciam o dia a dia, que são corretos e que podem explicar e deixar as coisas sempre bem claras e que podem ajudar, acrescentar. Eu acho que precisa de gente assim, de pessoas assim. Eu acho que você está preparado. Uma coisa que a gente sempre costuma falar para os atletas aqui é para você parar com o futebol, não o futebol parar com você, né? É isso, você está preparado fisicamente para jogar mais 6, 7, 8 anos, quantos anos você quiser, claramente, né? Mas às vezes você está preparado para falar, pô, não, agora eu não quero mais. Não, pô, o futebol não tem mais, você não tem mais oportunidade no futebol e acabar o meio, fala, puta, não dá mais para você jogar. E você estar preparado ao ponto de falar, pô, agora, pra mim deu. Agora eu consigo seguir outra carreira, pra mim tá legal, né? Eu acho que é bem por aí. E... Não, um exemplo sou eu. Eu parei repentinamente, só que eu sempre estudei, né? Eu nunca deixei de lado isso. Sempre foi importante na minha vida, né? Os estudos. E muito por isso eu tive minha primeira oportunidade e aí dali para frente eu segui amadurecendo, segui evoluindo, me aperfeiçoando para que hoje eu pudesse estar na posição que eu estou. Como que foi para você isso, Fabiano? Porque você parou jovem, mas sempre estudou. Como que era para você estudar nessa época? Porque hoje a gente vê muita gente falando, né, em cima, falando pro atleta, até contra a internet buscando informação, dá para estudar online hoje em dia. Mas cara, na tua época não era assim. Como você fez para conseguir levar em paralelo os estudos e seguir nisso para, caso acontecesse alguma coisa, ou até para você poder escolher quando quisesse parar e seguir a carreira de uma maneira de boa? Cara, eu na verdade eu sou um pouco diferente da maioria dos atletas, né? Por eu ter começado um pouquinho mais tarde, eu sempre gostei de estudar, né? Então a maioria do atleta não curte estudar porque, cara, é uma vida desgastante, tá longe de casa, eu entendo isso. Mas é tão importante quanto você ir para o campo treinar, ir para o campo se aperfeiçoar nas suas valências físicas, técnicas e táticas. É muito importante que você melhore o teu cognitivo até para te ajudar dentro de campo.
Então, na época, era cara nos livros, cara, não tinha jeito. Era livro mesmo, era fazendo exercícios, era indo em palestras, indo em cursos, enfim. Nessa época não era uma época como de hoje. Na época, quando eu parei de jogar, eu não sabia nem ligar o computador. Para você ter uma ideia, eu fui aprender a ligar o computador e na minha época ainda a gente fazia os contratos na máquina de escrever. E eu ficava catando milho fazendo um contrato. E era... Isso vai entregar a cidade assim, Fabiano. E era muito engraçado, cara, porque eu falei, meu Deus, cara, eu vi aquele negócio e falei, cara, como que vai ser isso agora? E eu tava num dia morando dentro do alojamento e no outro dia eu tava conversando com os atletas e dando dura neles. De uma maneira sadia, obviamente, e aquilo para mim não foi difícil, por incrível que pareça, cara. Só que o meu corpo já dava amostras clínicas de que eu ia parar logo. Então o meu joelho já não me ajudava mais, eu já não conseguia competir de igual para igual com os atletas, e a minha valência melhor era a força física, e eu não estava conseguindo mais, não era tanto qualidade técnica, era mais força física, e eu estava ficando para trás. Aí eu pensei comigo, pô, se eu tô ficando para trás na questão física, na técnica eu não vou sobressair. No que era, pelo que a gente já conversou, no que seria o auge da sua parte física, né? Com 25, 26 anos era para você estar voando. Exatamente. E tá tendo Eu já estava há 1 ano ou 2 com defasagem, porque eu já estava tendo lesões anteriores, entende? Então assim, então aquilo foi me dando mostras, e aí eu fui me preparando. Eu já fui me preparando pro pior, né? Entre aspas, na época. Então, tanto que quando eu parei, eu chorei 2 dias de tristeza. No 3º dia, eu já parecia que eu tinha tirado um peso das minhas costas, eu já tive a oportunidade, tive uma conversa na época com o Edgar, né, que era o presidente da época do São Bernardo, e ele me deu a oportunidade e eu falei, cara, eu vou agarrar. E eu tinha passado no concurso público em São Bernardo, eu passei no concurso público, fui muito bem no concurso, eu falei, cara, e agora o que eu faço? Eu ia ganhar tão pouquinho trabalhando no clube, e eu ia trabalhar como funcionário público sem ter vontade de trabalhar. Eu falei, não, eu vou buscar a minha alegria, onde eu vou me sentir melhor. Eu não vou buscar o melhor salário. Ali eu vou conquistar coisas maiores, que é o que eu sei fazer. Eu amo futebol e ali eu vou aprender. E foi por isso que eu optei por ter ido trabalhar, né, na parte administrativa do clube. E aí fui evoluindo, fui seguindo. Caramba, a gente não sabe tudo, tá vendo? Tem muita informação. Tem bastante coisa, bastante coisa. Passar em concurso público, eu nunca soube disso, tá vendo? Passar em concurso de São Bernardo do Campo, e não era fácil. Pô, mas nenhum concurso público é fácil, todo mundo verdade. Sabe. Então você deve ter estudado pra caramba. Estudei muito, cara. Eu fiquei 1 ano estudando pra... Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, mas eu já sentia dentro do coração que eu não ia mais conseguir evoluir no futebol, dentro de campo. E aí eu estudei muito o último ano e falei, cara, eu preciso fazer alguma prova em algum lugar de alguma coisa. E aí apareceu lá a Prefeitura de São Bernardo, na época eu não me lembro exatamente o que era até, era oficial de escola. Eu vou fazer isso, e era difícil pra caramba entrar, cara. Aí tinha de instrutor de esportes, e eu fiz lá 2 concursos, e um eu fiquei na lista de espera, fiquei em 40ª alguma coisa, e no outro eu passei em 11º. E aí eu ia seguir, acabei não optando, e eu poderia ser funcionário público e tá tranquilo pro resto da vida, né? Mas a vida que eu levo hoje, ela é infinitamente melhor, eu não troco por nada. É que claramente você gosta de desafio. Exatamente. Eu acho que isso muda tudo. O Cachorrão foi um desafio na minha vida e foi uma missão que Deus me deu, cara. E eu falo muito pro Anderson, que é o novo gestor, né? Que é o CEO da TSG do clube hoje. Falo para ele, falo para o presidente do clube, falo para o Gigi, que é o vice, falo para os investidores do clube hoje. Eu falo que eu tinha uma missão dentro do clube e eu não sairia do clube enquanto essa missão não fosse concretizada. E estamos iniciando o processo da missão. Então, que bacana. É um projeto, não é um projeto nosso, é um projeto de Deus, isso eu não tenho dúvida. Ale, e você? Estava falando com o Fabiano dos estudos dele, e você? Você tem estudado, está conseguindo seguir também, além do futebol, uma parte de estudo, já se preparando, não só se preparando, mas ganhando conhecimento mesmo para uma hora, quando quiser, tá fora do futebol, poder tocar tranquilo? Como que tá isso para você? Eu falo que o meu conhecimento tá com esses caras aqui. É verdade, mas é verdade, o meu conhecimento hoje tá com eles, Fabiano, Peixe, Michel, no meu dia a dia. No meu dia a dia, onde eu aprendo muito com eles, aprendo muito, ainda mais sabendo do que eles fazem, como conduz a situação, as coisas. Mas eu pretendo fazer os cursos que tem hoje, né?
Jogando é um pouco mais difícil, mas eu tô sempre procurando me aprimorar com a internet aí, sempre vendo, fazendo as coisas online. Inclusive até o sindicato também proporciona bolsas de estudos, né, até quase grátis praticamente, né, e hoje é bem mais fácil, né, com computador as coisas. Então eu sempre busco ter esse conhecimento todos os dias, tá olhando alguma coisa, tá escutando, tá aprendendo para que eu possa me preparar já. Eu acho que já é uma preparação, e o que eu sempre falo, e eles sempre falam para mim também, o conhecimento nunca é demais, né? Então eu tô me preparando sim para que quando eu parar eu não sofra, né? A gente sofre um pouquinho, mas eu acho que agora tem as maneiras mais tranquilas. Gente, então é isso também, porque estamos no meio da competição, tem treinamento, tem tudo, vida que segue normal. Primeiro agradecer mais uma vez, não só por ter aceito o convite, mas por terem vindo aqui, estar disposto a esse bate-papo, sem nenhum ponto e vírgula, tendo sincero e claro sempre. E, cara, abrir espaço para vocês, quiserem falar alguma coisa, deixar algum recado, agradecer alguém, aí é com vocês. Bom, eu particularmente estou muito feliz de ter vindo, de ter participado. Eu até brinco com meus companheiros lá, eu não gosto de aparecer, eu sou muito... nem rede social eu tenho. Mas estou muito feliz de discutir um pouquinho, né? Falar um pouquinho da realidade do atleta, do ex-atleta, do clube que hoje a gente trabalha, da evolução do clube, e parabenizar o sindicato por essa iniciativa, cara. Colocar as pessoas aqui para falar de futebol, colocar os atletas aqui para falar da dificuldade do dia a dia. Eu não tenho dúvida que vai abrir o leque na cabeça de muita gente que não conhece realmente o bastidor do futebol, não sabe realmente como são esses bastidores, né? E a gente está aqui para explicar um pouquinho, ter esse bate-bola aí, é muito legal. Só gratidão eterna por isso. Eu também agradecer pela oportunidade de estar aqui podendo expressar um pouco, né, do que é o nosso dia a dia, a nossa vivência do futebol, do que a gente passa, né, o dia a dia, e falar de uma divisão que é tão competitiva, né, muito competitiva. A gente brinca até mais competitiva do que a Série A1, né, porque a competição é maior mesmo, né, a competição é bem maior, né, então de estar podendo falar dessa divisão aí que tem pouco recurso, a gente sabe que tem pouco recurso, mas que é uma competição muito visibilizada, né? Bem visível e melhor que muita competição aí de Série A1 de muitos estados, não menosprezando, mas é a realidade, é a realidade. Então essa oportunidade aí para a gente tá falando sobre isso é só agradecer mesmo, e que outros atletas também, outros diretores executivos, enfim, né, possam vir também cada vez mais priorizar para que a gente dar mais recursos aí para essa competição aí, que cresça cada vez mais. Valeu, gente. O pessoal acompanhou a gente aí. Até um próximo Papo de Atleta. Obrigadão, um grande abraço.